Boa tarde, turma. Bom, a gente vai dar sequência. Eu vou explicar a matéria de quinta e sexta-feira para vocês. Então, vamos começar com os 5 momentos da higienização das mãos. É algo que eu sempre falo, sempre friso, e é importantíssimo a questão da higienização das mãos. Aqui a gente tem os 5 momentos. Esses 5 momentos é imprescindível na administração de medicamentos e também para amenizar riscos de infecções ao paciente. Então, o ato de preparar a medicação e o ato de administrar a medicação, se eu não fizer essa higienização das mãos, esses 5 momentos, eu posso levar micro-organismo para o paciente e dentro da instituição intra-hospitalar, todo mundo sabe que o maior índice de infecção que nós temos são as nossas mãos. Então, aqui está falando do item 1, antes de tocar no paciente. 2, antes de realizar procedimentos limpos e assépticos. 3, após exposição de fluidos corporais. 4, após tocar no paciente. E 5, após tocar nas superfícies, ali do paciente, seja mesa, cabeceira, mesinha de cabeceira, grades, enfim, tá? Estrutura da agulha. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, então se não ouviram, vamos relembrar. Então essa parte aqui seria o canhão da agulha, aqui seria a haste, e aqui é onde é a saída do líquido, o bisel. Aqui, em questão de agulhas, A40/12, aspiração de medicação. 30/8 é administração IM de adulto. 25/8, administração de IM de criança. Aí a gente pode utilizar também o RN, tá? Aqui, agulha 13/4,5, que é administração de via subcutânea intradérmica. Da seringa, o bico da seringa, que é essa região onde sai o líquido. O êmbolo, que é essa parte de dentro, desde essa parte preta até essa parte aqui. E o corpo da seringa. Quais seringas nós temos hoje no mercado? Seringa de 1 ml, que é aquela de insulina, de 3, 5, 10, 20 e de 60 de bico curto e longo. Essa seringa de 60 geralmente é utilizada para fazer desobstrução de sonda vesical de demora, tá? Então vocês não vão fazer medicação com ela. Geralmente é para fazer desobstrução de catéteres. Prescrição médica. Então, prescrição médica, ela deve ser clara, objetiva. Então, muitas instituições hoje adotaram a prescrição eletrônica, ou seja, prescrição digitalizada, devido a alguns médicos, por conta da letra, ser ilegível, e eu não posso ter nenhuma dúvida em relação ao que está escrito na prescrição. Então, algumas instituições adotam a prescrição eletrônica ou a digitalizada, para evitar que seja manuscrita, tá? O que deve conter nessa prescrição? No cabeçalho, alguns dados do paciente, então o nome do paciente, o registro hospitalar, data de nascimento, diagnóstico e data da internação, tá? Cada hospital tem um modelo e cada hospital tem no cabeçalho algumas informações. Tem hospitais que colocam mais informações no cabeçalho, tem outros que não. O médico tem que colocar por item, então item 1, que nem tá aqui, ó, item 1, item 2, item 3. O que ele tem que colocar? O nome da medicação, a dose que ele quer, a via que ele quer e de quanto em quanto tempo essa medicação vai ser administrada. Se é de 8 em 8, se é uma vez ao dia, se é de 12 em 12, se é de 6 em 6.
E aí quem vai colocar o horário é o enfermeiro, tá? Então aqui fala assim, ó, a prescrição médica é uma das etapas do tratamento do paciente que procura atendimento em uma clínica, ou consultório, hospital ou qualquer unidade de saúde. Com toda certeza, a relação médico-paciente é nos aspectos mais importantes no tratamento de uma enfermidade. Checar e bolar. Então, quando eu tenho uma medicação prescrita e eu vou administrar essa medicação, eu vou checar essa medicação, eu vou fazer um risco no meio do horário, igual está aqui. Então, eu fiz esse ibuprofeno aqui, né, às 8 horas da manhã. Eu corto esse horário e ponho as iniciais do meu nome. Então, por exemplo, eu chamo Alexandre Menezes Marques, eu vou colocar AMM, que é uma identificação de quem administrou. Porque simplesmente passar um risco, isso não quer dizer, não dá para saber quem foi o profissional que administrou, né? Então eu vou colocar a inicial do meu nome. Então aqui, ó, exemplo de checar. Paciente não quis o medicamento. Então eu não vou checar, porque checar é quando eu faço o medicamento. Então, se ele não quis, eu vou bolar. E o bolar é esse exemplo aqui. Então, às 16 horas, ele não quis, eu fiz um círculo ao redor da medicação. Bolar. Checar, eu vou passar um risco, colocar inicial. Bolar, eu vou fazer um círculo e vou colocar inicial também, tá? Toda vez que eu checar, que eu bolar, eu vou fazer uma anotação. Então, exemplo, 8 horas da manhã eu não chequei essa medicação, eu não fiz. Então, na anotação de enfermagem eu vou colocar 8 horas administrado o item tal da prescrição, tipo item 1, item 2, enfim. Ou eu posso colocar o nome. Então, administrado ibuprofeno 100 miligramas, avaliado pulseira de identificação, certificado alergia, nega alergia, ponto, corém, assinatura, às 16 horas. Eu bolei a medicação. Então eu não fiz. Então eu tenho que justificar por que que esse paciente não foi administrado esse medicamento. Então eu vou passar um círculo e vou colocar na minha anotação, 16 horas. Não realizado o medicamento do item tal ou o ibuprofeno, vou colocar o nome do medicamento, sendo bolado em prescrição médica devido paciente recusar medicação, devido não ter na farmácia, e eu vou colocar o motivo, tá? Checagem de medicação é um procedimento realizado quando ocorre a administração da medicação, que eu já falei. Checar é quando eu faço, quando eu administro, tá? A medicação que está prescrita na prescrição médica. Então, para realizar a checagem de medicação, a gente vai adotar as normas institucionais, que aí varia de hospital para hospital. A priori, os hospitais geralmente é só caneta azul. Um ou outro que acaba aceitando caneta preta e vermelha. Mas aí eu tenho que ver a rotina do meu hospital, tá? Então aqui, ó, mais uma forma de checar. Então, né, um risco aqui no meio e vou assinar. Aqui também tá bolado. Então é um exemplo. E aí aqui tem uma foto escrita assim: aprazamento de prescrição médica. O que vem a ser o aprazamento de prescrição médica? O médico prescreve a medicação e ele coloca aqui, ó, do lado, a frequência. Então, de 8 em 8 horas. Aqui é o aprazamento. O aprazamento nada mais é os horários que eu quero que seja administrado no intervalo de 8 em 8 horas. Quem coloca esse aprazamento? Quem coloca esse horário? É enfermeiro.
Quem coloca a medicação? O médico. A dose? O médico. A via? O médico. E a frequência? O médico. O aprazamento, quem coloca é o enfermeiro. Então, a medicação de 8 em 8 horas foi aprazado para 6, 14 e 22 horas. Sempre tem que ser aprazado. Então, nada mais é que o aprazamento de uma prescrição médica é colocar o horário pelo qual o médico colocou a frequência. Então, se ele tivesse colocado, por exemplo, uma frequência de 12 em 12 horas, o enfermeiro ia colocar o horário preconizado pela instituição. Então, exemplo, 10 da manhã e 22, ou 8 da manhã e 20 da noite, que são medicamentos de 12 em 12. E se fosse aqui de 6 em 6? Então, colocaria 6, meio-dia, 18 e assim sucessivamente, tá? Então, quem coloca isso é o enfermeiro, tá? Bom, eu vou sair daqui e vou fazer a parte da explicação da matéria de sexta. Bom, vamos lá. Dupla checagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar em dupla checagem, mas dupla checagem é uma norma institucional que há uns 10 anos foi adotado em todas as instituições de saúde, embora algumas instituições públicas acabam se perdendo essas normas e rotinas, então às vezes acaba não acontecendo tanto, tá? Mas foi instituído devido a erros de administração de medicação. Então, o que é a dupla checagem? A dupla checagem é quando vai ser administrado um medicamento de alta vigilância, medicamento que pode dar danos ao paciente, né, medicamentos com muito risco, e dois profissionais vão checar. Então, vamos supor que vocês, técnicos de enfermagem, vão fazer uma medicação que está relacionada à dupla checagem, por exemplo, a insulina. A insulina deve ser feito dupla checagem. Então, esse profissional vai preparar, vai mostrar para o enfermeiro a dose que ele está aspirando conforme a prescrição médica, vai mostrar o frasco da medicação que ele está aspirando, que é a insulina, pela qual foi prescrita, e ele vai administrar essa medicação. Esse técnico checa e põe a inicial do nome dele, e o enfermeiro que conferiu o que o técnico fez, checa também com as iniciais do nome dele. Quem que vai fazer essas checagens? Sempre um técnico e um enfermeiro. Apesar de algumas instituições, dois técnicos fazerem a dupla checagem. Mas o que é preconizado pelo Corém é que seja um enfermeiro de nível superior e um técnico de enfermagem de nível técnico. Então, geralmente quem administra não é um técnico, e quem está acima, hierarquicamente, em questão de conhecimento acima do técnico? O enfermeiro, tá? Então, toda vez que eu vou precisar realizar uma dupla checagem, eu vou chamar o enfermeiro, tá? Quais medicações são feitas dupla checagem? Os psicotrópicos, então, diazepam, Aldol, Dimorf, Dolantina, drogas vasoativas, então, são dopamina, dobutamina, tridil, noradrenalina, insulinas de todos os gêneros, insulina NPH, insulina regular, insulina lispro, tá? Então, todas as insulinas. Administração de eletrólitos, sódio e potássio. Então, toda vez que tiver administração de sódio e potássio, precisa fazer dupla checagem, tá? Aqui a gente vai falar sobre as regiões de administração intramuscular. Deltoide,
apesar que o deltoide só é utilizado para vacinas. O ventroglúteo a gente não utiliza, mas tem aqui, existe essa via, tá? O dorso glúteo, que é essa região, e o vasto lateral da coxa, que é essa região. Então, intramuscular, o que a gente mais vai utilizar? Deltoide, vacinas, e toda e qualquer outra medicação, músculo dorso glúteo, que é aqui, a gente faz até aquela cruz, né? Para a gente não pegar o nervo ciático, então nessa parte superior, e vasto lateral. Geralmente o vasto lateral a gente utiliza em RN e criança, tá? Depende do tamanho da criança. Geralmente criança, até mais ou menos 2 anos a gente faz. Acima disso é no glúteo. Ou pacientes que têm prótese prótese de glúteo, né, que colocou próteses, que aí a gente não pode perfurar, porque vai perfurar a prótese, aí a gente faz no vasto lateral, tá? Como é que eu faço aqui para fazer no vasto lateral? Não tem essa região aqui do quadril? Eu vou apoiar a minha palma da mão aqui, bem nesse osso do quadril, onde fica a cabeça do fêmur, e vou colocar a palma da minha mão aqui. Eu vou colocar a palma da mão e após a palma da mão, aqui vai ser a região do vasto lateral. E a mesma coisa quando a gente faz aqui no deltoide. Eu apoio a minha mão desde aqui do ombro. Quando eu apoio aqui a mão aqui no ombro do paciente, nessa região aqui, ó. Então eu coloco a mão aqui, vai ficar os 5 dedos. No final do meu dedo vai estar aqui. E aqui é o momento da onde eu vou administrar. Aqui é a mesma coisa, tá? Tem até um exemplo aqui, é meio parecido com essa aqui, que está na foto para fazer aqui o ventro glúteo. Só que aí eu vou colocar a palma da mão lateralizada, um pouco mais abaixo aqui, que fica o osso da cabeça do fêmur, tá? E aí eu coloco minha palma da mão, a palma da minha mão vai ficar aqui mais ou menos, ó. Então é aqui que eu vou administrar a intramuscular no vasto lateral da coxa. Então, no estágio de vocês, vocês vão ter aí a parte prática, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso. Vias subcutâneas. Então, a gente tem o músculo vasto anterior e lateral da coxa. Então, aqui, ó, vasto lateral da coxa, né? Ó, esse aqui é o lado. E anterior. Anterior da coxa é a parte da frente. Lateral é a parte do lado. Então, anterior e lateral. Então, vasto anterior e vasto lateral. Vasto lateral da coxa, vasto anterior da coxa. Administração subcutânea. Então, é a parte da frente da coxa. A parte da frente da coxa é o vasto anterior. Na lateral da coxa, é o vasto lateral da coxa, tá? Reto do abdômen. Então, o reto do abdômen é nessa região ao redor do umbigo. Então, toda essa região ao redor do umbigo, desculpe, eu vou fazer a minha subcutânea. Ela deve estar de 4 centímetros ao redor do umbigo. Então, o umbigo está aqui, ela tem que ser administrada uns 4 centímetros para as laterais do umbigo. Músculo dorso glúteo, que é aqui, ó, que é o mesmo local da intramuscular, e a face posterior do braço, que é essa região atrás do braço, tá? Então, ó, face posterior do braço, regiões onde eu vou fazer a administração subcutânea, tá? Então, face posterior do braço, o glúteo, vasto lateral, vasta anterior da coxa e o abdômen, reto do abdômen, ok? A intradérmica é muito difícil a gente fazer, geralmente é feito para a realização de testes de alergia. Então, tá vendo a angulação daqui da agulha? Então, a gente vai pegar a camada passa a epiderme, ela vai ficar bem próxima da epiderme da derme. Vocês precisam saber que existe essa via.
Mas essa via geralmente é feita geralmente por médicos que cuidam da parte de alergias, que fazem testes de alergia. Então ele faz várias picadas de vários componentes para ver que tipo de componente você tem alergia. Então nós não fazemos, tá? Aqui mais um exemplo, ó, tá? Aqui é um exemplo que ele fez para teste de alergia, ó. Então saiu até uma alergia aí no local, teve uma protusão da pele aí que significa que esse paciente tem alergia a esse componente. A endovenosa, ela não tem volume, né? Então eu posso colocar várias concentrações de volume, então por isso que ela não está aqui. Então a gente falou mais da intramuscular e subcutânea, que é o que a gente mais vai fazer, tá? Interações medicamentosas. Existem as interações medicamentosas? Sim. Então, a interação medicamentosa, ela pode ser duas medicações que se interagem uma com a outra. Então, vamos supor, eu tenho dois medicamentos que, se eu administrar juntos, eles podem ter uma interação. Essa interação pode ou inibir uma medicação ou potencializar uma medicação. Existe a interação medicamentosa com os alimentos. Então, determinados alimentos eu não posso administrar aquele medicamento, principalmente falando de medicamentos via orais. Mas aí a gente tem um grande problema. Então, pensando em um paciente idoso que tem dificuldade de deglutição, infelizmente a gente acaba utilizando alguns alimentos para facilitar a administração desses medicamentos. Então, para evitar ter uma alteração, uma interação muito forte, a gente tem dois aliados para a gente administrar nesse momento. A gente pode entrar em contato com um nutricionista e farmacêutico e ver com eles qual o melhor alimento para administrar aquele antibiótico, aquele analgésico ou anti-inflamatório via oral, que não vai interferir tanto e ter tanta interação no momento da administração. Só que a gente está falando, gente, de hospital de grande porte, de hospital de nome, né? Sírio, Einstein, HCOR, que tem essa possibilidade de entrar em contato com esses profissionais e tentar amenizar essas interações. Outros tipos de hospitais no dia a dia a gente não tem, né? Então a gente dentro do hospital, quando a gente está no hospital de grande porte, a gente abusa muito dessas questões. E outra, esses hospitais de grande porte, quando o médico pede as medicações e o enfermeiro faz o aprazamento dessas medicações, quando vai a prescrição para a farmácia, o farmacêutico ele já olha todos os horários e todos os medicamentos que estão ali prescritos. Se um enfermeiro, que o enfermeiro também não é obrigado a saber sobre interações, né? Então, esse é um papel do farmacêutico. Então, quando o farmacêutico pega uma prescrição que foi aprazada pelo enfermeiro e ele vê que o enfermeiro colocou, por exemplo, um antibiótico e um analgésico no mesmo horário, exemplo, às 14 horas, ele vai avaliar se esses dois medicamentos vai ter interação. Se esses medicamentos tiverem interação, ele vai ligar para o enfermeiro e vai falar: olha, nós vamos ter que mudar essa medicação de horário, porque essas duas medicações no mesmo horário dá interação. Então vamos fazer o seguinte: você dá esse medicamento às 14 horas e o outro você dá às 15 horas, para que não seja feito no mesmo horário, tá? E aí, esse farmacêutico entra em contato com o enfermeiro e ele vai mudar o horário dessa prescrição. O farmacêutico tem autonomia de mudar? Não. Ele vai ligar para o enfermeiro e aí sim o enfermeiro vai mudar o horário dessa medicação. Porque quem tem autonomia de mudar o horário ali da prescrição é o enfermeiro. Cabe ao enfermeiro. O que cabe ao farmacêutico é informar que as duas medicações que foi colocadas no mesmo horário pelo enfermeiro
as duas têm interação, tá? Então, isso existe em hospitais de grande porte. E aí a gente fala aqui, quais as formas de evitar as interações? Evitar automedicação, que é indicado por amigos ou familiares, ler a bula, perguntar ao médico se pode ser tomado junto com outros medicamentos ou questão alimentar, né? Então, pergunte se o medicamento pode ser tomado durante a refeição ou quanto tempo após a refeição. Aqui a questão dos 5 momentos das mãos, que a gente já tinha falado. Dispositivos de administração de via endovenosa. Então, nós temos o Gelco, ou conhecido como Introcan. Eles têm números. Então, aqui tem o 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, quanto menor o número, maior o calibre do bisel. Então, esse 14, ele é um bisel bem largo. Quanto maior o número, menor a saída do bisel, a saída do líquido, que é aqui, tá? Tá vendo que esse 24 ele é pequenininho e bem fininho? O número dele é 24. Tá vendo que o 22 ele é um pouco maior? Tá vendo que tá diminuindo o número aqui, mas está aumentando a agulha, o tamanho e o calibre da agulha? Então, sempre quando for menor o número, maior o calibre do bisel. Quanto maior o número, menor o calibre do bisel. Quem que vai determinar a escolha do número do calibre? Nós da enfermagem. Emergência, a gente dá prioridade a pacientes como tem altas infusões, né? A gente dá prioridade a calibres maiores. Então, se o calibre é maior, o meu número é menor. Então, dentro de uma emergência, pacientes em emergências, que o atendimento ele tem que ser rápido, ter várias infusões, às vezes até sangue. Então, sempre eu vou colocar em questão de número de gelco 20 e 18. Sempre vão ser esses aqui dentro de uma instituição de emergência, tá? Idosos, peles frágeis, mais fracas, a gente vai utilizar o 24. Em clínicas, em outras unidades de saúde, o 22, tá? Mas quem que vai determinar um número é o profissional de saúde. Então, pode ser um paciente jovem, de 20 anos, né, que tem uma pele boa, só que na hora que eu vou procurar uma veia, eu tenho que ver como é que está essa veia no sentido de diâmetro, na hora que eu apalpo, porque às vezes, na hora que eu apalpo essa veia, é uma veia tão fina, então não adianta eu colocar um 20 numa veia muito pequena, eu vou lesionar essa veia. Então eu vou escolher um calibre menor. Então o número do meu gelco entrocano vai ser maior, porque o bisel dele vai ser menor. Então eu vou avaliar isso, tá? Então se eu vejo que a veia é uma veia muito fina, eu não vou usar um calibre muito grosso, porque na hora de puncionar, eu vou perfurar essa veia, eu vou lesionar e eu vou estourar essa veia, tá? E aí a gente pode dar uma flebite, uma inflamação nesse vaso, nessa veia, e aí a gente vai ter problemas. O scalp. O scalp é muito utilizado em medicações rápidas. Estou no pronto-socorro, estou com dor na região lombar, estou com muita dor. O médico prescreveu uma medicação de pirona para fazer agora, e depois que eu fizer eu já vou embora. Eu administro com scalp e tiro. Ou vou fazer coleta de sangue, eu vou fazer com scalp. Então, scalp é para coleta de sangue e administração de medicação rápida. Eu punciono, faço a medicação e tiro na hora. Se for fazer
Medicação que vai ficar correndo em soro, ele vai ficar com Introcan ou Gelco, tá? Aqui tem alguns vídeos que eu coloquei para vocês, né, sobre dupla checagem, 6 metas internacionais que vocês precisam saber, as 6 metas internacionais. Eu acho que eu já até falei para vocês, mas vale relembrar, cai em prova, tá? Aqui também sobre medicamentos de alta vigilância. Aqui tem outra aqui falando sobre dupla checagem. Então são coisas, gente, que está caindo em prova de técnico de enfermagem, tá bom?